Durante suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo pregava o evangelho. As pessoas se convertiam e ele ia organizando estas pessoas em congregações locais. Ele ia juntando as pessoas numa congregação, numa igreja, para que elas se mantivessem unidas e conservando os ensinos que Paulo estava passando. Paulo, descrito em Atos e em algumas outras cartas dele, fez viagens missionárias naquele mundo conhecido da época. Pelo menos 3 viagens são narradas em Atos. A gente não sabe se teve mais alguma, acreditamos que não. Então Paulo tinha esses 2 papéis. Ele pregava o evangelho e plantava igreja. Pregador e plantador de igrejas. Ele fazia isso de forma intensa. Onde ele passava, que tinha conversões, ele podia ficar um pouco de tempo a mais, ele organizava ali uma igreja. E algumas viagens depois, na segunda, na terceira, ele aproveitou para repassar em alguns desses lugares. Alguns lugares ele não conseguia ir, então ele escrevia cartas, mas ele buscava dar uma atenção, ele buscava dar um apoio para essas igrejas formadas. Esses 2 papéis dele remetem ao que a gente chama hoje de missionário. É aquele que é enviado para outras terras, para outros lugares, né, e pregar o evangelho e organizar e plantar igrejas. Né? As viagens de Paulo não tiveram a mesma duração, cada viagem teve uma duração, e ele não tinha um cronograma muito fechado para fazer isso não. Ele saía, ia, o Espírito de Deus mandava ele ir para um determinado lugar, ele planejava a sua viagem de acordo com a vontade de Deus, e se detinha em alguns pontos na necessidade de organizar uma igreja ou colocar ali uma congregação. Então, eventualmente, ele demorava mais tempo em uma igreja e ou menos tempo em outra igreja. Atos, capítulo 18, narra o momento em que ele está deixando Atenas e indo para Corinto, né? Tá ali, Atos 18, 1, depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Atenas é dentro do Império, da Grécia, né? E Corinto está indo em direção a um istmo. Corinto fica perto de um istmo, ou seja, uma porção de terra estreita que liga 2 porções grandes de terra, a geografia aí, é como se fosse em direção a Esparta, ok? Então, Atos 18:1 nos dá esse relato de que isso está acontecendo. Isso ocorre na sua segunda viagem missionária. E ele vai passar ali em Corinto um bom tempo. É um tempo enorme. Corinto era uma cidade muito grande, era uma cidade de 250 mil habitantes. 250 mil habitantes, para você ter noção, eu separei algumas cidades brasileiras que tinham algum tempo atrás esse tempo. Para você ter ideia, da ordem de 260 mil, a gente tem Macaé no Rio, Imperatriz no Maranhão e Foz do Iguaçu. Da ordem de 255 mil, eu tenho Viamão no Rio Grande do Sul, Indaiatuba em São Paulo, São Carlos, em São Paulo, Cotia. Cotia já é da ordem de 253. Da ordem de 250 mil habitantes, São José em Santa Catarina, Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul, Colombo no Paraná, Magé e Itaboraí no Rio de Janeiro. Magé tem 246, Itaboraí já baixa para 240 mil, Itaboraí, Americana, Sete Lagoas, Itapevi, Marília, Divinópolis. Eu estou dando algumas ideias de que era essa cidade. Mas olha, a gente está falando de 2000 anos atrás, 250 mil habitantes. Essas cidades hoje não são cidades tão grandes assim. Existem cidades muito maiores no Brasil, não são das menores, tá? Já não são das menores. Agora imagina isso há 2000 anos atrás. Uma cidade de 250 mil habitantes, sem carro, né, sem celular,
sem esses meios de abastecimento de energia elétrica. Imagina a movimentação dessa cidade. Eu pesquisei também na Wikipédia, depois você pode pesquisar, algumas informações a respeito de Corinto. Corinto tinha 2 importantes portos que movimentavam a sua economia. Um ficava no mar de Corinto, no Golfo de Corinto, perdão, outro se localizava ao sul, ao mar Egeu. Então veja que é uma cidade portuária, é um istmo, como eu falei, então é um pedaço estreito de terra que liga 2 continentes grandes, então tem um continente, se afunila e vem uma outra parte que acaba sendo uma península, né? É quase uma ilha, só que por ter o istmo não é uma ilha. O que eu quero dizer com isso? Que aquele ponto ali era um ponto de passagem de um lado para outro, muita gente circulava lá. Não bastasse isso, ele tinha 2 portos, um ao norte e um ao sul, um no Golfo de Corinto e outro no mar Egeu. Havia em Corinto também 2 grandes templos, aí vem a cultura grega, como se diz, o politeísmo grego que existia já há muito tempo atrás. Tinha o templo de Afrodite, a deusa do amor, e um templo de Apolo, deus da música, canto, poesia e da beleza masculina. A Wikipédia nos diz ainda, diz a história, que havia no templo da deusa Afrodite 1000 sacerdotisas que aos finais de tarde desciam até a cidade e vendiam seus corpos, cultuando dessa maneira o sexo. Em Corinto havia aproximadamente 250 mil habitantes. A cidade era conhecida por sua luxúria e por sediar os jogos istmicos. Então veja que, de acordo com o que existia lá, tinha porto, tinha um trânsito de gente muito acirrado, muita gente chegava, muita gente saía, muitos marinheiros chegavam lá, procuravam prostituição, muita gente passando em viagem de um lado para o outro. Era provavelmente uma cidade boa para parar, uma cidade grande, animada. Vamos conhecer Corinto, deve ser legal. Então, no meio da viagem, a gente às vezes pensa em parar numa cidade e a gente quer conhecer uma capital, quer conhecer uma cidade grande, seus pontos turísticos. E é isso que a gente tem aqui, uma cidade que tem esta cultura politeísta, tem essa cultura da mitologia grega, tem a cultura do culto através do sexo, e tem os portos e tem caminhos de um lado para o outro, ok? Este é o cenário em que a gente tem na cidade de Corinto, onde se localiza a igreja de Corinto, uma das paradas do apóstolo Paulo. Essa igreja é marcada por polêmicas, crises, disputas e embates. Muitas igrejas são, mas Corinto estava sobressaindo essas coisas, estava aparecendo demais, e Paulo precisou escrever 2 cartinhas para mandar aquela igreja, ou aquelas igrejas em Corinto, não sabemos, a igreja de Corinto, né? As cartas vão falar sobre como pastorear e ministrar situações concretas destas igrejas nos primórdios. Mas a gente vai ver que essas situações concretas da igreja de Corinto, infelizmente, existem no nosso dia a dia. É triste, mas existem, porque o pecado continua existindo. Essa é a primeira lição da revista Palavra e Vida, edição número 79. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br, você pode acessar lá, já está disponível o PDF, baixe lá e acompanhe os estudos conosco. Esta edição de número 79 tem por tema Corpo e Unidade. Corpo como uma coisa que deve, com partes diferentes, mas deve funcionar como um só. Nosso corpo tem partes diferentes, mas tudo funciona como uma coisa só. Corpo e Unidade, Cartas de Paulo aos Coríntios. E foi escrito pelo pastor Valtair Miranda, meu professor do seminário. Mas esse é um novo trimestre que a gente começa hoje. Então, o nosso primeiro tópico vem falando de 2 conceitos fundamentais. E estes 2 conceitos já aparecem nos primeiros versículos de 1 Coríntios 1. Eu vou ler os 3 primeiros, está lá, prefácio e saudação, como título
da Bíblia, ali colocado ali no texto. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E dois conceitos aparecem aqui e o nosso comentarista preferiu começar explorando estes dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito de apóstolo e o segundo conceito é o conceito de igreja. Bom, a gente ouve ainda nos dias de hoje o camarada dizer que é apóstolo, apóstolo fulano, apóstolo ciclano. E muitas vezes a gente ouve, não, apóstolo é só aqueles 12, né? Então, o que é apóstolo? Vamos lá ao sentido que está sendo usado naquele texto, naquele tempo. Lembrando que Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um mestre, ele era um doutor da lei, ele era um fariseu, ele conhecia a lei e estava por dentro das tradições rabínicas. Então, não adianta achar que Paulo está escrevendo alguma coisa fora do contexto da vida dele. Ele está escrevendo dentro do contexto da vida dele. Ele está escrevendo dentro da cultura dele, ok? Ah, mas a Bíblia não é inspirada por Deus? Mas é inspirada por Deus e a pessoa que escreveu também precisava compreender. Então, essa escrita expressa esta cultura local, que era o que existia, o que eles sabiam. Então, o primeiro termo apóstolo, né, começou a ser usado pelos escritores gregos. Não era uma expressão técnica, como hoje a gente atribui aos 12 apóstolos. Não tinha uma característica técnica, era um adjetivo, era um atributo. Atributo de quem? Atributo de quem era enviado. Havia então no judaísmo, depois do exílio, pós-exílio, né, em que os judeus estavam espalhados pelo mundo, né, estavam na diáspora, haviam rabinos que eram comissionados para ir até os judeus, as colônias dos judeus, os grupos de judeus que estavam fora da Palestina. Então é como se ele fosse lá visitar, orientar, ver como é que está acontecendo, qual problema está tendo, deixa eu ensinar mais isso aqui para vocês, como é que vocês estão se virando por aí. Então os rabinos, alguns rabinos eram comissionados e mandados para ir atrás, para ver, para visitar, para aconselhar esses judeus da diáspora. E também eles aproveitavam para coletar dinheiro para o templo de Jerusalém. Então tinha essa dupla finalidade. E o apóstolo nesse tempo era aquele que era enviado por. Então, esse rabino, ele era um apóstolo no sentido de ter sido comissionado para esta determinada missão. Era um termo comum, vamos dizer assim, nesta situação, naquela época, 2000 anos atrás, tá? Lembrando que como Saulo, né? Antes da conversão, Saulo era rabino, ele saiu, lembra da conversão de Saulo? Saulo, por que me persegues? Texto que eu sofro bullying desde da minha mais tenra idade, né? Eu ouço Saulo, por que me persegues? Não tem jeito. E eu aprendi Atos 9 por conta disso. Mas tudo bem. Começa Atos 9 assim, Saulo, a conversão de Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Então ele foi ao sumo sacerdote e pediu carta de apresentação, olha, me envie para as igrejas de Damasco. Então Saulo era um apóstolo do sumo sacerdote a Damasco.
Isso era apóstolo naquele tempo. Não é o que ele está citando agora em Corinto. Calma. Mudou o sentido, mudou quem o enviou, e ele fala isso no texto agora em Corinto, tá? Né? 1 Coríntios 1, mas o sentido aqui era esse sentido de enviado. Essas cartas que diz aqui, era como se fosse uma carta de apresentação, uma carta de autorização, uma missão escrita. Eu estou enviando Saulo aí para a sinagoga de Damasco, para ele ver como é que está acontecendo. E esses que eram do caminho, era assim que eram conhecidos os primeiros seguidores de Jesus, né? Jesus era o caminho, a verdade e a vida, então o caminho era como era chamado, entre aspas, seita porque era uma dissidência, era entendido como uma dissidência do judaísmo, os seguidores de Cristo, né? Então era entendido assim, era chamado, como todo mundo chama, crente, Bíblia, não sei das quantas, é um adjetivo que vem de fora para dentro, ok? Então Saulo tinha esta carta de apresentação, uma carta de autorização para ir até Damasco, uma carta escrita pelo sumo sacerdote, e ele era um apóstolo nesse sentido. No Novo Testamento, esse sentido de apóstolo se distanciou, da maneira isso. No Novo Testamento, o sentido de apóstolo, que ele chama de uso inicial helênico, né, se aproximou da maneira que os judeus usavam. Então, primeiro, a primeira ideia de apóstolo é aquele que era enviado. E depois, novas ideias foram surgindo. A origem, então, era o comissionamento. E o que Paulo disse aqui no primeiro versículo, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, eu estou sendo enviado por Jesus Cristo para ir até vocês. É isso que ele está dizendo aqui, apóstolo enviado de Jesus, ok? Num primeiro momento, o sentido é esse. Ele tinha a obrigação de levar os ensinos de Jesus e teria que prestar contas na volta, né? O rabino, quando era enviado, ele levava, ele ia e tinha que trazer o dinheiro das ofertas e tinha que prestar conta. Ó, tá assim, assim, assado, aconteceu desse jeito, eu falei isso, eu falei aquilo, eu orientei desse jeito. Tinha que prestar um relatório. Quando a gente faz uma viagem a serviço, geralmente tem que preencher um relatório. Aconteceu isso, não é isso? Ou pelo menos a gente fala verbalmente. Agora, os apóstolos, o nome apóstolo passou um pouco mais tecnicamente, sim, a ter algumas características, ou a se usar algumas características para a gente usar o nome de apóstolo. Motivo pelo qual hoje nós dizemos que não existem apóstolos, ok? Porque os apóstolos, primeiro, eram testemunhas oculares. Lá em Atos 1, versículo 21 a 22, a gente está na substituição de Judas, a escolha de Matias. É necessário, pois, que dos homens que acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes, aquele que acompanhou, que viu tudo, se torne testemunha conosco da ressurreição. Então, o apóstolo aqui está sendo caracterizado primeiramente por ser uma testemunha ocular. E Paulo se defende lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, a gente vai ver, né? Não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? E Paulo defende o seu apostolado por ser testemunha ocular de Jesus, porque ele viu em visão Jesus na estrada para Damasco, ok? A segunda característica era a atribuição de poderes sobrenaturais ou miraculosos aos apóstolos, aqueles 12. Está lá em Mateus 10:1. Eis que vos dei, tendo chamado os 12, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus deu esta autoridade. Olha, eu estou dando a vocês autoridade. Atos 5, de 12 a 16, narra de milagres de
Pedro. Muitos sinais e muitos prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, desses 12. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhe tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Ok? Então, a segunda característica era esse poder de curar que os apóstolos receberam diretamente de Jesus. E o terceiro ponto era a missão definida durante todo o tempo de suas vidas, está lá em Mateus 19, 28, quem deixasse toda a vida herdaria no reino de Deus. Ok? Bom, então entenda que apóstolo mudou mais ou menos nessa época o sentido entre aquele que é enviado por alguém para os 12 apóstolos que foram enviados diretamente por Jesus. Ok? O segundo termo é igreja. Igreja é uma tradução do grego chamado eclésia. Você já deve ter ouvido isso. É um substantivo formado por uma preposição que indica um movimento de dentro para fora e um verbo chamar ou convocar. Ou seja, igreja é aquilo que é convocado de dentro para fora. Tem que sair. Ok? A literatura mais antiga dizia que a eclésia era o povo convocado para a guerra. Então o povo convocado para a guerra era uma eclésia convocada. Já isso século V antes de Cristo, tá? Isso 5 antes de Cristo tinha outro significado, que é na Grécia Antiga, né? Os cidadãos iam para a polis, eram convocados em assembleia para reuniões populares para discutir na polis, na cidade, os seus problemas. Então a eclésia acabou significando esse ajuntamento de pessoas. Agora perceba o erro que nós cometemos no nosso dia a dia de apontar para um prédio e dizer: ali fica a igreja tal. Ali é o prédio da igreja. A igreja é quem está dentro. A igreja é quem se reúne naquele local. Porque igreja não é um prédio. Claro, a gente também chama o prédio de igreja, né? Por uma construção da nossa língua. Mas igreja, no sentido bíblico, não é o prédio, são as pessoas. As pessoas, o conjunto de pessoas unidas, chama-se igreja, chama-se eclésia. A igreja de Corinto, que Paulo está se referindo aqui, é o conjunto de crentes, de pessoas regeneradas em Cristo, que se reunia na cidade de Corinto. Onde elas se reuniam? Não importa, mas elas se reuniam na cidade de Corinto. Ele está falando daquele conjunto de pessoas. Então podia ter a primeira, a segunda, a terceira igreja batista de Corinto e Paulo está falando a todas elas, ok? Brincadeira, igreja batista, calma. Tá? Então o que ele quer dizer é o conceito de corpo e unidade de missão. É isso que ele está querendo dizer. É um grupo só, é o grupo de crentes, o grupo de crentes convertidos e regenerados que confiam, que acreditam em Jesus Cristo. O nosso segundo tópico vem falar do autor e destinatário de 1 Coríntios e está justamente nos 3 primeiros versículos que eu li para vocês, né? Paulo se apresenta. Quem está escrevendo, sou Paulo, e ele se apresenta com algumas afirmações. A primeira dela, ele se denomina apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. E o termo apóstolo aqui já era entendido, já era conhecido dos crentes. Ele está falando que ele era comissionado, que ele estava sendo enviado por Jesus, ele foi enviado por Jesus e que tinha uma tarefa. E ele afirmava e estava afirmando que o próprio Jesus o comissionou, o Messias, enviado por Deus, porque com quem ele
teve um encontro narrado lá em Atos 9, o famoso, como já disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele está dizendo a sua identidade pessoal. Que identidade? Uma identidade transformada, modificada. Não é mais aquele perseguidor, agora é um enviado de Jesus. Se ele estava indo perseguir aqueles que seguiam a Cristo, agora eu sou enviado de Cristo para aqueles a quem me enviaram, né? E ele está dizendo aqui que tudo que ele possuía, entendia, ele mudou. Na hora que ele teve o encontro com Cristo, na hora que ele entendeu quem era Cristo e o que ele estava fazendo, ele mudou tudo. Paulo e Saulo, né, era altamente zeloso. Ele tinha todo o cuidado de fazer da melhor forma possível a vontade de Deus. No entanto, às vezes, a gente tenta sair rachando fazendo a vontade de Deus e a gente acaba indo na direção oposta. Então, cuidado! Ouça bem a voz de Deus, ouça bem o que Ele quer de você para você não ir sair rachando ao contrário, às vezes machucando pessoas, às vezes agredindo. Tá tudo errado, não é desse jeito, vou fazer de outro, e não é isso que a gente pode ou deve fazer. Então, Paulo disse que ali, quando Jesus o chamou, ele passou a ser pregador das boas novas de salvação. E esta apresentação, essa perspectiva pessoal, dá uma orientação, dá um sentido, dá uma direção em como Paulo vai escrever aquela igreja. Ele vai escrever baseado nesta missão que ele tem de comunicar o evangelho. Ele tem uma certeza, ele tem uma convicção de que ele foi enviado por Jesus. Você tem essa convicção de que você está fazendo a vontade de Deus? Você tem a convicção que você está fazendo apenas a vontade de Deus, que tudo que você está fazendo é a vontade de Deus? Ou será que não? Se não, eu sugiro a você que ore e peça a Deus que coloque no seu coração o que Ele quer para você e faça a vontade dele. Ele insere também nessa saudação o irmãozinho dele, irmão em Cristo, Sóstenes. Mas é um consenso que as cartas são de autoria apenas de Paulo. Logo na sequência, ele também coloca alguns atributos da igreja. Ele cita 3 atributos, né? Igreja de Deus que está em Corinto. É igreja, é eclésia, é uma congregação. De quem? De Deus. É minha? Não, não é minha. É de Corinto? Não. É do prefeito? É do governador? Não, é de Deus. Vocês são uma eclésia, são uma igreja, chamados de dentro para fora, ok? Um ajuntamento de Deus. Segundo, santificados em Cristo. E quando a gente fala santificados, separados das coisas do mundo, fazendo a vontade de Deus. E chamados para ser santos. Olha, vocês são chamados para ser, precisam se santificar. É muito curioso que ele use esses 3 atributos. Sabe por quê? Porque a igreja de Corinto, ela é cheia de problemas. Tem indecência, tem de tudo. A gente vai ver aqui a quantidade de problemas, né, que acontecia ali. Olha, só pelo índice da lição, deixa eu dar uma desviada aqui para o índice da lição, perdão, o índice da revista, a gente vê aqui as coisas que serão abordadas, ó, comunhão, imoralidade, mundanismo, questões sobre casamento cristão, liberdade cristã e crentes vulneráveis, adoração, morte, medo da morte, assistência social, consolação e consolo, defesa do ministério dele que ele vai ter que defender depois, busca pelo discernimento espiritual, reconciliação e ofertas e uma carta de lágrimas, como ela é chamada. Então veja que Paulo está, como se diz, está chamando a igreja de uma igreja santa, uma igreja de Deus, uma igreja toda separada por Deus,
mas que ele vai chamar a atenção o tempo todo. Por quê? Porque o testemunho que está sendo dito, o que está aparecendo na mídia a respeito das igrejas ou da igreja, da eclésia de Corinto, não está bom. Não está bom. A coisa não está boa. A vida deles não está santa. Ou pelo menos o que está aparecendo é que a vida não está de todos ou dos proeminentes não está santa. Né? Então veja que Paulo fez uma separação do status espiritual daqueles crentes diante de Deus, salvos, santificados em Cristo. A realidade é que nós vivemos num mundo rodeado de pecados, de pessoas não salvas, de pessoas que não conhecem a Deus e que praticam o pecado o tempo todo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me santificar. Eu vivo no mundo e eu tenho que me santificar. Eu tenho o pecado, mas eu preciso lutar contra ele. Eu tenho uma velha natureza de homem pecador, mas eu preciso ir contra esta velha natureza. Verifica, entenda o que Paulo está fazendo. Vocês são santos, chamados para a santificação, porque são de Deus. Nós somos santos, ou temos que ser santos. Somos chamados à santificação. E santificação é um processo. Eu preciso identificar todo dia, toda hora, o que é que eu estou fazendo de errado, confessar a Deus, pedir perdão e não fazer de novo. E cada vez que eu tiro da minha vida um costume, um hábito, um pecado de estimação, aquele que eu pratico o tempo todo, eu vou me santificando. Portanto, é um processo. Se eu estiver desavisado, se eu estiver distraído, eu vou me santificar? Não, eu vou pecar cada vez mais e mais, porque o pecado me rodeia, ele está aqui, eu estou vendo o tempo todo e eu acabo me contaminando com ele. Eu não posso me contaminar. Eu tenho que estar separado do pecado. Eu tenho que lutar contra a velha natureza. Ok? Então uma coisa é o que Paulo está dizendo que são aqueles crentes e outra coisa é o que está aparecendo na mídia. Aparecendo na mídia é brincadeira, né? O que se fala daquela igreja, o que se ouve daquela igreja. Apesar do que se ouve, olha, vocês são santos, chamados para a santificação e povo de Deus, eclésia, congregação, igreja de Deus. Portanto, briguem contra o pecado. Ok? Nosso terceiro ponto vem falando gratidão a Deus. E aí Paulo expressa a vida dos irmãos de Corinto, a gratidão a Deus pela vida dos irmãos de Corinto. Aqueles crentes eram muito intransigentes, como diz o nosso comentarista. Era aquele irmãozinho difícil. Sabe quando você está tentando fazer um negócio na igreja, tem aquele irmão que não te ajuda, que te perturba, que faz tudo para fazer a coisa azedar, não te ajuda. Olha, sabe o que você faz? Não fala mal dele não, porque o primeiro reflexo nosso é falar mal dessas pessoas na nossa casa ou com nossos amigos. Você precisa orar por eles. Paulo está dizendo, olha, eu sei que vocês são intransigentes, mas vocês são alvo da minha oração. Eu preciso orar mais por vocês do que pelos outros. Eu preciso orar mais por vocês que são intransigentes, estão pecando, estão dizendo que estão certo, que estão vendo o pecado acontecer no meio da igreja. Tinha coisas acontecendo no meio da igreja e que ninguém fazia nada. Gente, que absurdo. O pastor tem que ir lá, o líder tem que ir lá e tem que brigar contra o pecado. Mas na igreja de Corinto, isso não estava acontecendo. Paulo está dizendo assim, olha, vocês dão muito trabalho. Não, eu vou orar muito mais por vocês. Olha o versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, do 5 ao 9. Em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós.
de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, veja por que ele não cessa de orar. Motivos pelos quais eu não deixo de orar por vocês. Porque ele ora olhando o status espiritual. Vocês são ricamente abençoados. Ricamente abençoados, mas estão fazendo tudo errado. Sim, são ricamente abençoados pela graça de Cristo. Porque a palavra do Evangelho chegou até vocês. Vocês conheceram Cristo e agora podem ser salvos. A graça chegou até vocês. Vocês ouviram a palavra. Então, são ricamente abençoados porque tiveram acesso à mensagem do Evangelho. E tiveram acesso de forma plena à igreja. Né? Não foi, Paulo não apresentou metade do plano de salvação, e olha que tem gente que faz isso, né? Apresenta só um pedacinho do plano de salvação, misericórdia, né? E aí aquele pedacinho apresentado junta com tudo que está errado, faz um embolo, sabe? Mas Paulo não fez isso não. Paulo apresentou tudo, não faltou nada, não falta conhecimento, e vocês foram ricamente abençoados pela graça de Cristo. Olha como é que começa o versículo 4. Sempre dou graças a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Fostes enriquecidos nele. Ok? Então, enriquecidos, porque quem tem a mensagem do Evangelho é rico. Rico da graça de Deus. Ok? Tem acesso direto a Deus. Consegue se reconciliar com Deus por intermédio de Jesus. Eles são testemunhas do que Deus pode fazer na vida das pessoas. Uma vez que Paulo pregou o Evangelho naquele lugar, pessoas se converteram, pessoas mudaram de vida, então vocês viram isso acontecer. Por favor, né? Vocês viram isso acontecer. Vocês são testemunhas. E como é que são testemunhas? Porque vocês viram sinais do poder do Evangelho. Olha como ele fala no versículo: em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Vocês viram o que acontece com uma pessoa quando ela acredita em Jesus, quando ela recebe a salvação. E ele continua mais. Quer ver uma outra coisa? Cheios de dons espirituais. Tinha crise de relacionamento, Paulo tinha crise de relacionamento com a igreja, havia pecados, havia coisas acontecendo ali das mais horrendas, mas tinham pessoas ali que acreditavam, que estavam no centro da vontade de Deus, e por conta disso havia manifestação dos dons e talentos do Espírito Santo. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom. Não falta, tem manifestação. Tudo o que Deus pode dar através do Espírito Santo tem no meio de vocês. Não vos falta nenhum dom. E quer saber mais? Aguardam a volta de Cristo. Olha lá, ainda no versículo 7. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a volta de Cristo, eles estavam aguardando a volta de Cristo. Eles sabiam que passariam dificuldades aqui, problemas, sabiam que seriam tentados, que estariam numa sociedade em que eles são sal da terra e luz do mundo. E ser sal da terra e luz do mundo é ser diferente da forma correta, é fazer a coisa certa quando todo mundo está fazendo a coisa errada. Isso faz você ser excluído das rodas sociais. E isso dá dificuldade. E por conta dessa dificuldade, eles precisavam olhar para a volta de Cristo. Entender que aquilo tudo era
temporário, aquilo tudo era passageiro e aquilo ali não seria até o fim. Eles foram justificados por Deus, né? Justificados por Deus e uma vez justificados, Deus o mantém salvos, o qual também vos confirmará até o fim, o qual, versículo 8, também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como ser irrepreensível no dia que Cristo voltar? Vamos lá. Jesus morreu na cruz e por isso o seu sacrifício nos redime dos pecados. E uma vez redimidos, ou seja, a minha dívida foi paga. Eu fui retirado da escravidão do pecado, foi resgatado da escravidão do pecado por Jesus no seu sacrifício na cruz. Eu não devo mais nada, porque ele levou sobre si os meus pecados na cruz. Ah, mas eu peco. Tá, eu peco de uma forma temporal e eu preciso confessar esses pecados a Deus e pedir perdão deles a Deus. E aí Jesus, o seu sacrifício, nos redime, de maneira que eu preciso buscar não pecar mais, ok? Para que eu seja, pela justificação de Cristo, do sacrifício de Cristo, eu fique irrepreensível no dia do Senhor. Então, tudo bem, eu erro, você erra, nós erramos, e eles erravam demais, tá? Vai escrito, vai aparecer aqui, ok? Mas nós precisamos buscar, identificar esses erros. Precisamos tirar esses erros do nosso dia a dia. Eu preciso parar de errar para que eu não caia mais, né? Eu preciso perseverar. Vai aparecer a tentação, não vou pecar. Vai aparecer aquilo que parece bonito, não vou achar bonito. Vai aparecer aquilo que é moda, não vou achar moda. Que tem? Não, peraí, vamos ver direitinho, ok? Eu preciso perseverar. E a fé em Deus é o que vai me dar capacitação divina de me manter irrepreensível. E se eu pecar, não tem problema. Eu tenho um advogado. Não tem problema, mas eu tenho que confessar a Cristo e pedir perdão, ok? E no final, então lá, Deus é fiel. Versículo 9, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel e todas as suas promessas serão cumpridas. Agora, cuidado com as promessas de Deus que serão cumpridas, porque a gente tem uma série de pregadores aí que falam de coisas que estão na Bíblia, que Deus prometeu, onde você puser a planta do seu pé será seu. Calma, isso foi prometido a Josué lá atrás. Não, onde eu puser a planta do meu pé possuirei. Não, peraí. Ah, porque Deus vai fazer de você uma grande descendência. Peraí, isso aí foi promessa para Abraão. Então, cuidado com a promessa que você vai tentar esperar de Deus. A promessa de Deus é de nos dar vitória, de nos dar justiça, de nos dar segurança nesse mundo terrível que vivemos. E a gente precisa viver nesta fidelidade. E no meio dessa fidelidade, eu posso afirmar que eu terei a vida eterna, se eu permanecer fiel, se eu me santificar, ou seja, se eu realmente me converti, porque se eu me converti eu vou fazer todas essas coisas. Paulo está chamando aquela congregação a entender isso. Conclusão, Paulo fecha essa sessão com uma oração de ação de graças. Ele está dando graças a Deus. No versículo 4, ele começa com graças, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Eu agradeço por vocês a Deus. Será que a gente tem agradecido aquelas pessoas que não colaboram muito na obra, mas que aprenderam, sabem o caminho da salvação, né? Status espiritual. Vocês são salvos. Agora,
ricos em Cristo, né? E abundantes no Espírito. E agora, o alvo da igreja. Olha, o alvo da igreja, o alvo de vocês é se manterem irrepreensíveis no dia da volta de Jesus. Cuidado, tem pecados nos rodeando, tem coisas erradas nos rodeando. E o meu alvo, o seu alvo, o alvo da eclésia, da igreja de Deus é se manter irrepreensível no dia da volta de Jesus. Estar irrepreensível no dia da volta de Jesus, portanto, se manter irrepreensível no dia da volta de Jesus. E para isso, uma vida de comunhão. Eu preciso ter uma vida de comunhão. E comunhão como? Através de Jesus. Paulo estabelece aqui, de uma forma talvez um pouquinho mais discreta, metas, alvos para aquela igreja na sua caminhada com Cristo. Se mantenham irrepreensíveis, em comunhão. É um alvo. Sabe qual a importância do alvo? A importância do objetivo? A importância do foco? É saber onde você vai chegar. Eu começo esse vídeo gravando uma aula e o que eu preciso, meu foco, é transmitir este conteúdo para que você entenda todo o conteúdo da lição e eu tenho outros alvos, né? Eu tenho data para postar o vídeo, porque precisa ser antes da lição. Eu tenho uma série de alvos e objetivos a cumprir quando eu começo esse vídeo. Eu preciso manter durante o vídeo todo o meu foco nesses objetivos. E o foco da igreja, o alvo, a meta é caminhar, sendo irrepreensível em comunhão. Paulo está estipulando um alvo para a igreja. E esse alvo é um alvo diário. Sabe qual a necessidade? Sabe por que eu preciso saber do alvo? Porque eu preciso checar se eu estou caminhando naquela direção ou não. Sabe, quando você liga o GPS para ir para um determinado lugar, você não liga o GPS e sai dirigindo sem olhar ou ouvir, né, que ele fala também, né? O GPS, e lá pelas tantas, depois de 2 horas caminhando, será que eu estou no lugar certo? Não. Você bota o GPS e vai conferindo. Por quê? Porque ali é o seu alvo. O seu alvo nesse momento é seguir o GPS, o fazer o que ele está falando. Confere? Então esse é o alvo. E eu preciso verificar continuamente se eu estou caminhando, se eu estou me deslocando, indo para o caminho certo, né? E esses alvos têm que ser os nossos alvos. Eles têm que servir de impulso e estímulo para a nossa vida cristã. Irrepreensível em comunhão. Irrepreensível contra o pecado, contra os pecados que nos cercam. Em comunhão com os irmãos, ou seja, não falar mal deles, não ficar criticando, não ficar reclamando. Ora por eles, é a melhor coisa que você faz, ok? Para pensar e agir, nosso comentarista aqui nos pergunta, será que nos dias atuais seria possível apontar ministérios da igreja que exercem a função apostólica de pregar e plantar igrejas? As missões, os ministérios de missões, os missionários, nesse aspecto do apostolado, que não é o último significado que a gente tem, por isso a gente evita usar esse nome, mas nesse aspecto de apostolado, de ser comissionado e enviado, os ministérios missionários têm essa conotação, né? Como relacionar o status espiritual dos crentes como simultaneamente santos e pecadores. Complicado, né? Salvo, mas com natureza pecaminosa. Santos, porque precisa se santificar e precisa justificar seus pecados. Confessar para que seja justificado. Então são santos e são pecadores. Santos porque são separados para Deus e para isso precisam se santificar. Como? Se tornando irrepreensíveis. Né? Como aplicar o exemplo paulino de oração por todos os crentes, independente do grau de relacionamento. Aí pegou pesado, né, irmão? Orar por aqueles que eu não gosto, orar por aqueles que me atrapalham, aqueles que causam problemas na igreja. Não, mas a gente precisa orar. A gente precisa usar o exemplo paulino de orar
por essas pessoas. Que Deus nos ajude a cada momento mais estar no centro da sua vontade, viver irrepreensível e em comunhão, sobretudo com esses crentes, né? Os quais a gente precisa se relacionar, influenciar e ajudar a caminhar no centro da vontade de Deus. Amém?